Bom dia a todos, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Bom, eu me chamo Anderson Costa, eu sou head de vendas e relacionamento aqui na Oitel e contamos aí com a presença das nossas advogadas, a doutora Maria e a doutora Larissa, que vai dar um oi para vocês agora. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre conteúdo de valor, bater um papo aqui sobre um assunto tão importante. Espero aí poder contribuir e conto aí também com as dúvidas de vocês ao final para a gente esclarecer aí ao máximo. Um grande abraço desde já e vamos em frente. Maravilha, maravilha. Pessoal, hoje o assunto que a gente vai tratar no nosso webinar é sobre portaria 671. A gente sabe que isso é uma dúvida comum dentro dos RHs, departamentos pessoais. Então, a nossa ideia aqui é esclarecer alguns pontos fundamentais para que vocês estejam em compliance, né, com a legislação vigente, tá? Então, a gente já começa o nosso bate-papo de forma bem dinâmica aqui e a gente vai interagindo aí ao longo do bate-papo com vocês. Bacana? Bom, antes de mais nada, o grande objetivo desse encontro, né, é trazer mais segurança, né, que de fato está em compliance com a legislação vigente. Isso a gente já entendeu que é fundamental. E claro que a MP 671, pessoal, é uma portaria ministerial e ela por si só ela não é suficiente para que esteja em compliance com a CLT, por exemplo, né? É bom deixar isso claro também. Porém, as alterações mais recentes foram apresentadas a partir dessa portaria e por isso que ela trouxe mudanças relevantes, principalmente nesse contexto de modernização, tecnologia que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a portaria foi publicada, ela foi publicada em 2021, no mês de novembro. Ela surgiu como uma forma de atualizar as diretrizes trabalhistas e o objetivo principal dessa portaria foi consolidar as MPs 1510 e a 373, né, principalmente devido à modernização e a regulamentar também as questões ligadas às leis trabalhistas que se alteraram aí com o passar dos anos por conta dos avanços tecnológicos também, tá? E aí vocês podem perguntar, mas Anderson, quais são os principais pontos que a portaria aborda, né? E a gente vai trazer um resumo para vocês. Eu acho que esse é um ótimo momento para vocês fazerem um print, guardar também esse material. Em alguns momentos eu vou convidar vocês a fazer isso, tá? Esses são os principais pontos que a gente teve aí alterações em relação ao MP, que é em relação ao registro de trabalho e uso da carteira. A gente tem a programação de jornadas insalubres. O ponto que a gente vai abordar bastante hoje no nosso bate-papo está ligado aos modelos de registro de ponto. A gente também tem aí abordando na MP a medida com uma discriminação no ambiente de trabalho, trabalhos em condições análogas à escravidão, a fiscalização com a finalidade de orientar também as micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Então, basicamente, é uma MP que aborda bastante coisa, né? Para que a gente consiga encaixar esse conteúdo, né, nos próximos 40, 45 minutos, a gente vai se ater principalmente às alterações relacionadas aos modelos de registro de ponto e jornada. Isso não quer dizer que a gente vai falar sobre isso em outro momento, que a gente vai sim. Então, podem contar com isso ao longo aí das próximas semanas, tá? Bom, doutora, a gente está no Brasil, certo? E aí, como as empresas podem estar se preparando para lidar com essa questão, né? Do lado de cá, a gente sempre vai recomendar, como Oitel, que vocês tenham uma boa retaguarda jurídica, né? A gente tem não só a questão trabalhista, a gente tem vários outros assuntos que a sua área jurídica precisa te apoiar. A gente tem propriedade intelectual, questões empresariais, LGPD, não é verdade, doutora? Então, é uma boa recomendação. Do nosso lado, a gente tem um excelente apoio das doutoras Larissa e doutora Maria, né, o escritório que nos apoia hoje, com o objetivo, de fato, de nos dar toda essa retaguarda jurídica. Então, se vocês não têm um escritório, uma área que apoia vocês, essa é a primeira recomendação básica que a gente vai passar para vocês hoje. Perfeito? Bom, vamos abordar aqui principalmente assuntos relacionados aos modelos de registro de ponto e jornada, como eu falei, e para isso a gente vai começar falando sobre o que é o tão repetitivo assunto falado no MP, que fala sobre o programa de tratamento de ponto, né? E ele é tão recomendado aí nas MPs. Bom, o programa de tratamento de ponto nada mais é do que o programa que faz a gestão dessas marcações. Daí ele precisa ter algumas premissas básicas, como, né, garantir que ele não seja adulterado, garantir que ele seja auditado. Então, tem algumas premissas que a lei traz, não só na MP, mas também na CLT. Mas os dois elementos principais, né, base para isso ser, de fato, um programa de tratamento e processamento de ponto,
é o relatório de espelho de ponto eletrônico, que precisa ser gerado e assinado eletronicamente pelos colaboradores, e o arquivo eletrônico de jornada, que inclusive foi atualizado aí no anexo 1486 da MP, né, que é a MP complementar, que traz, além da AFD e o FDT, que são os dois arquivos que a gente já conhece desde da MP 1510, ele traz esse novo relatório aí que precisa ser disponibilizado pelas empresas e pelo programa utilizado aí por vocês. Legal? Bom, os dados para alimentar esse programa têm origem principalmente na marcação de ponto. Então, é uma premissa básica que esses dados nasçam ali na marcação de ponto feita pelo colaborador. Né? E, é claro, as ausências, os abonos, enfim, tudo aquilo que foi apresentado para compor essa folha de frequência. Para isso, a MP prevê 3 formatos de marcação fundamentais que são: a gente tem o REP-A, esse A vem de alternativo, a gente tem o REP-C, que vem de manual tradicional ou convencional, né, que seria o C, e a gente tem o REP-P, que é o programa ou sistema. Tá? Então, basicamente, essas são as 3 únicas formas hoje autorizadas pela lei para fazer a marcação desse ponto direta aí pelas empresas. E aí a gente vai começar um pouquinho perguntando para vocês e buscando essa interação, então todo mundo afiado, mouse na mão. A pergunta é: qual formato de REP que vocês utilizam hoje? Né? A gente quer saber exatamente qual formato de marcação de ponto que vocês utilizam hoje. E aí a gente pode encontrar um cenário do não sei, tá tudo bem, tá, gente? Não tem problema nenhum. Colocamos essa opção lá. E tem uma opção também de não marcamos ponto. Né? A gente sabe que tem algumas empresas, né, por uma questão de convenção e até por conta da lei do trabalho remoto, elas conseguiram abrir mão, inclusive, dessa marcação de ponto. Para algumas operações, para parte do time, muitas vezes para a operação inteira. Então é legal a gente saber, né, quem está do outro lado aí nos ouvindo e interagindo aqui com a gente. Boa, boa. Vamos dar mais alguns segundinhos para o pessoal responder. Quem está me apoiando aqui é o Guilherme Ribeiro, meu xará, eu também sou Ribeiro. Já temos bastante gente respondendo, falta um pouquinho ainda, gente. A gente sabe que tem algumas pessoas que não conseguem responder em tempo real e está tudo bem. Algumas pessoas também não querem interagir, mas ainda assim são muito bem-vindas, tá? Eu acho que já dá para a gente ter resposta, Gui. Podemos? Opa, mais um pouquinho então, mais um pouquinho. Vamos lá, gente. A enquete apareceu, foi. Maravilha. Fechamos aqui. Então a gente tem aproximadamente aí a maior parte no REP-P. Um bom grupo de pessoas ainda não sabe, está tudo bem, vamos descobrindo isso ao longo da nossa jornada hoje. E a gente tem um grupo de pessoas que usa REP-A e REP-C também. Beleza. Gente, a nossa legislação, doutora, salvo me engano, a lei alterou para 20 usuários no mínimo, né, para poder ser obrigado a fazer a marcação de ponto. É isso mesmo, né, doutora? Isso mesmo. A reforma trabalhista, antigamente, a gente tinha aí, né, a dispensa para as empresas com até 10 trabalhadores, e aí isso foi estendido. Hoje em dia, empresas até 20 empregados estão dispensadas do controle de ponto, porém para fins de controle interno, para fins de segurança das operações da empresa, da jornada de trabalho dos próprios trabalhadores que, de fato, se submetem ao controle ali, ao cumprimento da jornada de trabalho, a gente recomenda que, independentemente do número de trabalhadores, a empresa tenha aí essa prática, que é muito mais segura. Maravilha, doutora. Obrigado pela contribuição. Então, quem não marca ponto, né, se tem alguma questão relacionada ali ao trabalho remoto, tá em compliance, está tudo certinho, mas se você tem mais de 20 funcionários e não marca ponto por uma decisão interna, é importante aí você consultar a sua área jurídica, né, um escritório para te apoiar nesse ponto. E caso você queira conhecer uma boa solução, né, vou vender meu peixe aqui, estamos à disposição para conversar com vocês também. Tá bem? Bom, obrigado, doutora. Dando andamento aqui ao bate-papo, né, e falando de eficiência, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre outras questões relacionadas a essa marcação de ponto. Uma coisa importante, gente, que tá na nossa MP, e ela se repete algumas vezes, é que em todos os formatos de marcação, vocês precisam ter e utilizar o programa de tratamento de ponto. Isso é uma premissa básica justamente para garantir a segurança desses dados, tá? E para isso, esse programa de tratamento de ponto ele tem que estar regulamentado no INPE, né, que é o instituto aí determinado no artigo da MP 671 para regulamentar esses sistemas e esses negócios. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já com mais detalhes, tá? Bom, falando de REP, né, que são os mecanismos utilizados para capturar essa informação e fazer a marcação desse ponto, a gente vai começar falando sobre o REP-C, né, que está vinculado lá à MP 1510,
né, que foi aí revogada nesse processo da MP 671, mas que ainda é muito usado e difundido aí no mercado, por conta da forma fácil que a gente vê nas empresas também, né? Nada mais é, gente, aquele dispositivo que fica ali preso na parede, geralmente, numa área de grande circulação, numa área de convivência da empresa, para que os colaboradores possam fazer o registro de ponto. Geralmente é feito aí com crachá ou mesmo com a digital, tá? Então, esse é o formato mais comum utilizado. Ele precisa ter alguns requisitos mínimos para que ele seja válido e para que vocês não sejam autuados, como ele tem que estar aprovado pelo Inmetro, então tem que ter o selinho do Inmetro, além da documentação que a empresa compartilha com vocês. Ele tem que ter um relógio interno de tempo real, ele não pode depender de um relógio externo. Ele tem que ter um mostrador não analógico, tem que ter um mostrador digital para marcar esse ponto, trazer as informações para o colaborador. Tem que ter bobina de papel, então tem que gerar o comprovantezinho quando você escolhe o REPC, isso é uma premissa desse formato de marcação. Os meios de armazenamento permanente, que esses dados não podem ser apagados ou alterados ao longo da jornada, né, de uso desse mecanismo, e aí não pode ter alteração de dado nenhum. Então, tudo que o colaborador marcou tem que estar registrado na plataforma. E aí a gente tem 2 arquivos para isso, né? O AFD, que é onde marca é o espelho de ponto, né, digamos assim, onde está todas as marcações originárias. Então, se o Anderson atrapalhado marcou 5 vezes a entrada, tem que estar 5 vezes lá marcado, salvo, nada pode ser apagado. E do outro lado tem o AFDT, que é onde vocês vão usar esse programa para poder fazer o tratamento desses dados, que é o que de fato vai ser enviado para a jornada final. Perfeito? E uma coisa importante, pessoal, que é considerado fraude pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é o gestor, o RH fazer a marcação pelo colaborador. É claro que vai haver exceções, né? Por exemplo, um desligamento que acontece pela manhã, eu preciso fazer a marcação da saída desse colaborador para fechar o ponto dele. Então, isso é uma exceção, por exemplo. Mas se o Ministério do Trabalho e Emprego, na fiscalização, percebe que isso é recorrente, vocês podem ter alguns complicadores aí, e a gente fala no finalzinho até sobre multa e esse risco que vocês correm além do processo trabalhista, né? Que, imagina, nem tem no Brasil. Não acontece no Brasil, né? Falando ainda de REPC, a gente tem uma coisa importante que esse é um dos modelos hoje, no cenário que a gente tem, olhando para a tecnologia disponível, menos recomendados, né? Porque ele apresenta uma série de falhas de execução, e aí quando você tem, por exemplo, o dispositivo parou de funcionar, faltou energia, né? Você não tem um no-break, um estabilizador, enfim, ele vai ficar indisponível durante um período. Essas marcações, elas precisam ser feitas manualmente e não podem ser transcritas no digital. Doutora, salvo me engano, a lei faz uma ressalva que isso pode ser considerado como fraude, inclusive, correto? Correto. A legislação ela é bem rígida, porque justamente a tecnologia ela trouxe aí a possibilidade, né, de diversas fraudes, de movimentação ali de horário, que o legislador teve a preocupação de blindar. Então, por isso que a movimentação de ponto do trabalhador, ela encontra na lei, na própria portaria, essa rigidez para não dar margem à possibilidade de determinados empregadores que não estão em compliance com a lei praticarem atos ali que são incompatíveis e que possam lesar direito dos trabalhadores. Perfeito, doutora. Obrigado mais uma vez pela contribuição. A gente vai falar sobre os outros formatos, que é o REP-A e o REP-P também, e depois a gente faz a nossa recomendação também, olhando para esse momento que a gente vive como empresa, tecnologia, anos de eficiência, qual a solução mais recomendada aí no mercado, tá? Falando um pouco já do REP-A, né, ele é um registro de pontual alternativo. Ele nasce basicamente ali com a MP 373, né, que foi uma MP que foi lançada para trazer mecanismos adicionais ali para a marcação. Aí nasce um relógio digital e outras formas que as empresas encontraram de gerar valor. E aí, nesse mesmo momento, nasce o programa, né? E ele só vai ser, de fato, né, documentado ali na lei como ele realmente precisa ser documentado agora com a 671, mas ele já nasceu junto com a 373 desde ali do ano de 2017 aproximadamente. E, basicamente, o REP-A é um modelo híbrido, né? Algumas empresas elas tinham alguns colaboradores que ficavam no computador, e aí as empresas de tecnologia encontraram formatos diferentes de fazer essa marcação sem necessidade de ter necessariamente um relógio físico, né, para capturar essa informação. Tá? Uma coisa importante é que esse modelo, assim como os demais, ele exige, né, que isso esteja no acordo, né, entre o sindicato, na convenção coletiva de trabalho, né, de acordo com a portaria 77 aí da MP. Então é importante, né, você entender com o sindicato de vocês se isso já está regulamentado lá na convenção coletiva ou até mesmo no acordo coletivo.
Isso é fundamental aí para que vocês também não tenham nenhuma complicação no futuro. Perfeito? Falando ainda do RPA, né, ele permite a identificação tanto do empregador quanto do empregado. Né, ele precisa ser disponibilizado, seja presencial ou remoto, no lugar para que sejam feitas as extrações para fim de fiscalização. Então, ele ainda segue aquele modelo lá de o fiscal chegar com pendrive e precisar ter esse equipamento, esse dispositivo disponível para fazer a coleta dessas informações, tá? E aí a gente vai para o formato, né, que hoje está mais tecnológico, que mais torna a vida do RH e do jurídico mais simples, que é o REP-P, que é o registro de ponto por programa. E aí a gente tem que um modelo que já foi bastante difundido aí, não só pelo Tchau, mas por outras marcas aí no Brasil, relacionados à marcação digital desse ponto. Anderson, mas quem usa o REP-P pode usar um relógio? Pode usar um outro? Pode, não tem problema nenhum. Inclusive, o exemplo, o Tchau já integra com a maior parte dos relógios de mercado, inclusive. Né? Mas quando você tem dois formatos de marcação, você precisa estar regular com os dois formatos. Então, isso gera um esforço e um desafio maior do time de vocês também. Uma coisa importante que o REP-P traz é o certificado do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Industrial, e ele traz essa necessidade, né, MP, para que a gente esteja registrado. Então, primeiro ponto, se você usa REP-P e você não tem ainda essa certificação do seu fornecedor, solicite, isso é fundamental para caso de fiscalização vocês não serem autuados, tá? E tem uma outra coisa importante que a gente vai falar mais para frente, que é o termo técnico, que também precisa ser disponibilizado pelo fornecedor atual de vocês. Legal? Bom, a gente tem ainda um anexo, né? Uma outra portaria que é a 1486, que ela fala sobre outras especificidades. Mas isso a gente vai deixar para o finalzinho do nosso bate-papo, que é logo mais. Seguindo aqui a nossa conversa sobre REP-P, né, a gente tem aí, basicamente, sistema eletrônico de ponto que oferece, basicamente, o registro do ponto em qualquer lugar, com tratamento automático das informações, e aí a gente já está falando um pouquinho do REP-P da OITIAL. Tá? Se esse colaborador marca o ponto no horário certo, na jornada certa, na localização correta, baseada na cerca digital que a gente configurou, não está de folga, não está no feriado, esse ponto ele é auto-tratado, trazendo velocidade para o processo de vocês. Tá? O cálculo de horas também é feito automático em tempo real, e a gente também tem o registro de jornada diária e semanal. Então, vocês podem ter jornadas semanais com ou sem flexibilidade, vocês podem ter uma jornada flexível, né? Ele tem que cumprir uma carga horária, mas não necessariamente tem uma hora fixa para começar a trabalhar. E a gente tem até os turnos, também é muito comum aí em trabalho intermitente, jornadas de 12 por 36, por exemplo. E outra coisa importante é respeitar as regras de banco de horas e hora extras acordadas, né, entre vocês, sindicatos e até a CLT. Então, as ferramentas EPP, elas têm esse benefício e a OITIAL também faz isso aí de forma automática, tá? A outra coisa importante, pessoal, mas não menos importante, está ligada à assinatura eletrônica. Isso está disposto no artigo 79 da MP 671 e ela traz que para fins de certificados os registros de pontos sejam válidos. No caso de modelos eletrônicos, eles devem oferecer a possibilidade da assinatura eletrônica desse documento. E aí alguém deve estar se perguntando, tá? Anderson, eu já tenho, né, o REP-P, eu uso, mas o meu fornecedor não disponibiliza a assinatura, eu não contratei esse módulo, por exemplo. E aí vocês precisam disponibilizar isso, nem que seja com outro fornecedor, né, de mercado, uma DocSign, SetSign, ClickSign, tem várias empresas aí no mercado que disponibiliza, mas o mandatório tem que ser assinatura eletrônica. Mas Anderson, eu tenho um time aqui mais operacional, que não tem tanto acesso à tecnologia, não está tão modernizado e que eu preciso, né, coletar a assinatura deles, mas eles não querem ou não conseguem fazer eletrônica. Aí é uma exceção, e a exceção vai ser tratada e respeitada também. Você pode coletar assinatura manual. Mas é sempre importante lembrar que a exceção não pode se tornar regra, senão vocês vão ter uma série de complicações legais em caso de fiscalização, por exemplo. Tá? Bom, para te fazer ainda mais, trazer ainda mais segurança para vocês, eu quero convidá-los para uma leitura rápida da lei. Né? Para isso, eu vou citar aqui os artigos mais relevantes da SMP, e aí fiquem tranquilos, a gente não vai ler a lei na íntegra aqui, muito pelo contrário. Eu quero que vocês façam um print dessa tela, estou convidando vocês para fazer esse print, e aí vocês vão ter os artigos que mais afetam diretamente o que está relacionado a jornadas e marcação e gestão de ponta no negócio de vocês. Tá bom? Então, a gente tem basicamente artigo 74, que fala que não pode restringir a marcação, então você nunca pode bloquear, né, que um colaborador faça a marcação, mesmo que esteja fora da jornada e fora do que foi alinhado com ele. O que você pode fazer é orientar depois a marcação. E esse dado nunca pode ser apagado. Ok?
Os REPs permitidos são A, C ou P e nenhum outro. E aí olhar as suas exigências, né, dentro de cada uma. A gente tem o artigo 78 que fala da simplicidade legal de implantar o REP-P. Ele tem algumas facilidades, como, por exemplo, ele não exige um acordo sindical, né? Ele já está previsto na maioria das CCTs, hoje dos 11 mil sindicatos que a gente tem no Brasil, porque ele é um formato que, inclusive, facilita a fiscalização, né? Torna o processo muito mais simples e transparente. Os artigos 79 falam um pouco da emissão do comprovante, e aí mesmo no REP-P, pessoal, você tem que compartilhar o comprovante de forma digital. Então, no celular do próprio colaborador, né, ele pode ter um aplicativo que acessa isso, né, ou de forma digital através de uma landing page com usuário e senha, por exemplo. Né, mas ele nunca pode ficar sem acesso a esse dado. Né, se vai ser no papelzinho do REP-C ou no digital do REP-P, não importa, ele tem que ter acesso ao dado. Tá? O artigo 80 fala bastante sobre essa questão do disponibilizar como PDF, né, como eu falei, digitalmente. O 81 traz bastante informação sobre o arquivo-fonte de dados, né? O 82 fala do programa de tratamento e o 84 fala sobre disponibilizar o espelho de ponto para assinatura, inclusive. E aí, aqui mais para frente, vocês vão ter aqui como disponibilizar o dado para o auditor fiscal, e aí o artigo 85 detalha bem essa questão, né? Principalmente falando do REP-P, que é super novo, né, para a maioria das empresas, mas para o Ministério do Trabalho e Emprego já é algo que eles estão acostumados a lidar. A assinatura eletrônica está no 86 e no 88, inclusive ele cita a lei, né, que essa assinatura tem que respeitar. Então, ao contratar um fornecedor, seja ele de ponto com assinatura ou apenas de assinatura, é importante se atentar se essa solução atende à legislação vigente para assinatura eletrônica, senão isso não tem validade legal, e aí vocês vão estar, né, em descompliance com a lei. E, por fim, o certificado do INPE, que está lá no artigo 91, e ele diz exatamente como é esse certificado, como tem que ser disponibilizado, e é importante para quem marcou aqui no início do bate-papo, que usa o REP-P. Combinado, pessoal? Então, todo mundo já fez o print, devo dar mais alguns segundinhos? Não? Vamos seguir? Bom, logo mais a gente vai abrir para dúvidas, tá, gente? Então, se quiserem fazer as anotações aí, logo mais a gente vai abrir para dúvidas, mas eu já vou antecipar uma dúvida normal que a gente tem ouvido aqui dos nossos clientes, que é: como que fica as portarias 1510 e 373? E aí eu vou convidar a doutora Maria, a doutora Larissa, para me contar um pouquinho como é que foi essa extinção, né? A gente está falando de MPs que de fato foram revogados. Conta um pouquinho para a gente, doutora. Na verdade, essa questão do ponto eletrônico, ela vem de uma evolução, né? Uma construção. Quando surgiu o ponto eletrônico, que, aliás, uma maravilha para todas as empresas, né? Porque eu sou da época ainda que era o cartãozinho lá, o manual, a maquininha, que ainda existe em muitas empresas. Mas quando veio essa questão do ponto eletrônico, que é uma modernidade que veio para facilitar a vida do gestor, né, de contrato, e para facilitar até mesmo a rotina dos trabalhadores, dar mais celeridade nessa questão do apontamento, foi necessário regulamentar, né, todo esse sistema novo, porque toda novidade traz ali um período de adaptação que vai se acomodando. Consequentemente, as portarias elas vão se renovando, elas vão cada vez trazendo ou mais facilidade ou fechando ali algumas brechas que podem aí, como o Anderson já disse anteriormente, dar margem a eventuais fraudes. Então, a portaria, tanto a 373 como a 1510, que regulamentavam essa questão do ponto eletrônico, elas foram substituídas pela 671. Então, ambas estão revogadas, a gente teve um período de aprendizado com elas, e aí a 673 vem trazendo uma gama de novas questões aí para a gente tratar isso de forma mais adequada possível e evitar aí penalidades. Mas ponto eletrônico é vida, né, minha gente? Ponto eletrônico é a facilidade que nós queremos, porque controlar jornada, banco de horas dos trabalhadores e toda a dinâmica que a gente tem no controle de jornada de uma equipe de porte médio, grande, ou até mesmo de uma equipe pequena, dependendo do tamanho e do dinamismo da empresa, é muito mais interessante se a gente tiver isso tudo sistematizado, se a gente tiver tudo isso à mão. E a legislação, tanto no que se respeita à própria consolidação das leis do trabalho, a CLT, como as portarias, vem nos ajudar a como devemos proceder em relação a essa modernidade que nos ajuda. E aí a Oichao, especialista no assunto.
Maravilha, doutora. Já temos pergunta, inclusive, que eu vou deixar para o final, mas ela tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que está relacionado assim, a uma nova portaria surge, né? Ela invalida as anteriores, a gente tira essa dúvida já já. Só segurar aí com a gente que a gente já fala sobre essa dúvida. Obrigado pela pergunta, foi a Júlia que mandou essa, inclusive. Bom, além da 671, a gente tem uma portaria que é a 1486. É mais o que ela traz de novidades e informações? Basicamente, essa portaria foi publicada pouco menos de um ano antes da 671 ter sido publicada. Basicamente, o seu contexto está ligado diretamente à 671. E aí, devo me preocupar ou não? É uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes aqui. Gente, basicamente, essa portaria 1486, ela trouxe algumas atualizações, né? Por exemplo, ela excluiu alguns anexos, né? Eu estava conversando com a doutora esses dias e ela falou uma coisa para mim que faz muito sentido. Você tem que fazer um curso em Harvard com especialização em PhD para entender essa consolidação de MP, CLT, né, e a confusão que isso gera, muitas vezes, na cabeça de quem não é da área jurídica, né, doutora? E os Verdade. anexos, e os arquivos, e aí cita a CLT quando está falando de MP, é uma confusão. Então, de fato, ter uma boa assessoria, repito, é indispensável, tá, gente? Mas falando de 1486, a gente está dizendo aqui que ela excluiu basicamente alguns anexos, né, que não estavam ajudando, mas estavam atrapalhando, talvez. Algumas alterações sobre orientação da assinatura eletrônica, isso é bem importante também. Alguns prazos para adequação, então eles estenderam o prazo de algumas questões, outros mantiveram, não teve problema. E a gente teve também a descrição sobre esse novo relatório, que é o Arquivo Eletrônico de Jornada. Então, em caso de fiscalização, se você ainda não tem o AEJ, né, você pode ser autuado e ser multado, inclusive, tá, gente? Isso é importantíssimo. Não basta ter apenas o AFD e o AFDT. Agora, o AEJ ele é fundamental e indispensável. E o termo de compromisso e manutenção do sigilo, né, que é um termo que tem que ser enviado para vocês ali na assinatura do contrato, na renovação, que faz parte, aí você precisa deixar ele divulgado em lugar de visualização, igual aqueles outros documentos de alvará, que geralmente a gente coloca ali disponível para visualização em caso de fiscalização, tá? Isso tudo vem, gente, para trazer segurança não só para o usuário, né, para o colaborador final, mas para a empresa. Né? Em caso de uma reclamação trabalhista, se vocês apresentam os documentos assinados eletronicamente, a folha de frequência, é muito mais fácil fazer uma defesa. Né? É muito mais difícil fraudar uma assinatura eletrônica do que uma assinatura física. Então, isso, de fato, traz um respaldo jurídico aí para vocês, tá bom? E aí, com isso, eu pergunto, né? A pergunta que não quer calar agora é: você está em compliance com a MP71, gente? Baseado no que a gente conversou aqui, no que vocês viram, eu queria ouvir a opinião de vocês. Aí o Gui vai soltar mais uma pesquisa aqui para a gente entender como vocês se sentem em relação a essa questão da MP671. Então, vocês estão em compliance? Sim, não, não tenho certeza ainda, preciso de ajuda. Responde para a gente. Vamos dar uns segundinhos para todo mundo poder interagir. Está todo mundo vendo? Maravilha, maravilha. Vamos dar mais alguns segundinhos. E quando for a hora, você me avisa aqui, hein? Ó, o pessoal tá rápido agora, hein? Já foi uma boa parte, já respondeu. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quem não respondeu, dá tempo ainda. Corre, clica. Foi, vamos ver o resultado. Já pode, Gui? Já foi. Ó, a gente ainda tem pessoal com dúvida, mas a gente tem uma galera que já tem certeza, o que é muito bom. Então, esse pessoal que diz que não está em compliance, ou que não tem certeza e precisa de apoio, a gente vai fazer um contato com vocês depois do webinar. Na inscrição, vocês deixaram alguns contatos ali para a gente poder falar com vocês. Aí a gente pode sentar e fazer um bate-papo mesmo de consultoria, entender, né, os desafios de vocês, porque além de estar em compliance, pessoal, a gente tem um outro cenário que são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia para se manter em compliance. Né? Então, a gente está falando de auditoria de informação, garantir que esses dados de fatos não foram alterados, né, nem pelo colaborador, nem pelo gestor. Então, a gente está falando de empresas que muitas vezes têm 1, 2, 3 pessoas para cuidar de 100, 500, 1.000, 5.000 funcionários. Então, o desafio de vocês é muito grande, sabendo, inclusive, que o DP não cuida só de ponto. Né? Isso, para mim, é bem claro. Vocês têm uma série de obrigações trabalhistas que vocês precisam cumprir, a demissão, desligamentos, enfim, é uma infinidade de processos que vocês precisam estar aderentes. Então, contem com a gente, contem com a nossa solução também para isso, tá?
Vamos entrar na etapa de dúvidas agora. A gente já tem algumas perguntinhas aqui que foram feitas. Eu vou convidar as doutoras para me ajudarem em algumas dessas perguntas. Então, a primeira é basicamente relacionada a essa pergunta que a Júlia fez, né? Quando uma portaria nova surge, ela invalida as regras da portaria anterior? No caso da MP 671, basicamente ela revogou sim, tá, Júlia? Mas isso não é regra, né, doutora? Não é regra. Às vezes uma portaria ela vem para complementar a outra, né? Porque quando a Exatamente. gente fala de tecnologia, é um aprendizado diário, né? São ferramentas que vieram para facilitar a nossa vida, mas o próprio legislador, o próprio órgão fiscalizador, o Ministério do Trabalho, no caso aí, eles estão junto com a gente aprendendo a movimentar essa tecnologia e trazer cada vez mais facilidade e entendimento para quem as opera. Perfeito. Então, no caso da 373 e da 1510, elas foram, de fato, revogadas. Então, a 671, ela suplantou essas outras duas aí. Só que, assim, a gente não precisa se preocupar, por quê? Porque quando é um caso de revogação, a nova portaria, ela já traz o regramento completo e muitas vezes se aproveita, né, de muita coisa que já existia nas anteriores. Ela traz o regramento completo aí para nos orientar. Quando é uma portaria de complemento, ao final, sempre ao final da portaria, também ela já vai reportar a anterior. Ela fala assim, essa portaria complementa a número 1000 e tanto lá, ela já vai falar que é uma portaria de complemento. No caso da nossa 671 aí, ela realmente veio para... ela revogou as anteriores e ela que a gente tem que observar daqui para frente. Tá Não, bom? Então, perfeito, não doutora. tenho preocupação em cumprir as anteriores, tenho preocupação em cumprir a 671. Perfeito, essa foi respondida. Temos mais perguntinhas aqui. Essa foi anônima, mas posso fazer a marcação do ponto manual com todos os meus colaboradores? Eu vou começar e a doutora pode terminar. É muito arriscado, tá? Porque você não tem o mecanismo de auditoria, que é uma premissa básica que a ANP traz. Então, se esse dado não pode ser auditável, logo você tem um risco muito grande, né, de sofrer algum tipo de autuação. Doutora, se quiser fazer algum complemento, mas eu acho que é um É, risco calculado, você precisa entender se você quer realmente correr esse risco, né? a legislação trabalhista, ela fala de controle de ponto, de controle de jornada, tá? O ponto manual, como o Anderson já disse, não é que ele é proibido, obviamente não é proibido, inclusive anteriormente a questão do registro eletrônico, aí dos pontos eletrônicos, a gente tinha isso como prática corriqueira em muitas empresas. E as empresas de pequeno porte, elas também têm essa prática, algumas têm essa prática. Qual que é o problema que a gente vê nesse expediente? É que o ponto manual, ele é facilmente manipulável ali. Tanto pelo próprio trabalhador, e aqui sejamos honestos, como às vezes pelo próprio empregador. Então, a fiscalização, e eu não estou falando do nosso público aqui, eu estou falando de um modo geral, a Sim. fiscalização, ela fica muito mais em cima. E no caso de, por exemplo, de uma demanda trabalhista, o ponto manual, quando tem lá a assinatura do trabalhador, ainda assim ele é descaracterizado se restar ali demonstrado que uma ou outra alteração foi feita ali indevidamente. Então, não é proibida, está permitida, porém, do ponto de vista de segurança e até mesmo de facilidade, né, gente? Porque controlar hora extra ali na unha é É uma coisa, desafiador. né, eu particularmente não desejo a mais ninguém. Mas Complicado. é uma questão ali, não só de facilidade, mas uma questão de segurança. Por que a gente fala de segurança? Porque as portarias, a legislação trabalhista, ela faz menção à portaria, porque não tem como uma lei tratar de tudo. Então, a gente sempre vai ter as normas anexas aí, as normas que vêm complementares. As portarias, elas trazem essa questão do procedimento que deve ser observado pelas empresas, pelos empregadores de um modo geral, e até mesmo pelos próprios trabalhadores, para oferecer maior segurança jurídica. Então, o ponto manual, ele é legal, ele não está, não é vedado do ponto de vista legal, porém, do ponto de vista de segurança e de facilidade do nosso dia a dia e agilidade, o ponto eletrônico traz aí maior eficiência para as empresas, para os empregadores de um modo geral. Maravilha. Obrigado, doutoras. Tem uma pergunta ótima, na verdade tem várias aqui, tá, gente? A gente está precisando, de fato, filtrar, porque senão a gente não vai conseguir atender todas as perguntas. Mas em relação a controle de acesso, isso é uma coisa importante. Antigamente,
Tem muitas empresas que ainda fazem gestão de ponto e controle de acesso, né? Só que na MP 671, isso foi separado. Então, se você faz gestão de ponto, é exclusivamente um sistema para gestão de ponto e gestão de tempo. E a pergunta foi a seguinte: em relação à instalação de catracas de acessos próximos ao REP, existe alguma restrição? Na verdade, a catraca estar próxima ao REP não é o problema. O problema é você restringir a saída do funcionário porque ele não bateu o ponto, por exemplo. Aí você vai ter um sério problema legal. Doutoras estão concordando aqui comigo, eu vou pedir que elas possam complementar, né? Porque aí você não pode. Gente, pelo amor de Deus, gente, a gente está em 2023. Não, não pode. Tá, isso É que assim, às vezes, o dia a dia das empresas, e no ímpeto de às vezes ter um controle absoluto ali da sua equipe, da sua mão de obra, da sua operação, alguns equívocos são cometidos, mas que são tranquilamente corrigíveis também, não tem problema. Então, essa questão da restrição do acesso, de fato, ela não pode acontecer. Então, por isso até da preocupação do legislador e do órgão fiscalizador de tratar as coisas de formas diferentes, porque existia muito problema com relação a isso. Então, até mesmo, e não era nem às vezes intencional, aliás, eu até acredito e quero acreditar que nunca é intencional. Às vezes é realmente um lapso ali de gestão do negócio. E aí, por conta da quantidade de problemas que as empresas enfrentavam, das denúncias que tinham envolvendo esse tipo de expediente, é que o órgão fiscalizador falou, vamos tratar diferente, vamos separar o que é uma coisa e o que é outra, porque aí fica mais fácil também dos empregadores gerenciar melhor essas questões. Maravilha, doutora. Tem mais perguntas aqui, eu vou ler algumas, essa é anônima também, mas é assim, o ideal é fazer quantas alterações no ponto do colaborador por mês, pois meus colaboradores esquecem muito de bater o ponto, eu sempre tenho que fazer a inclusão. O ideal é você fazer nenhuma, esse é sempre o ideal, todas as marcações partirem do colaborador, mesmo que elas sejam feitas de forma assíncrona. Vou dar um exemplo. Anderson trabalha das 9 às 18, almoço do meio-dia 1. Anderson esqueceu de bater às 9, já são 10 da manhã. Ele vai lá e pede um ajuste desse ponto. Quando você usa um RapP como o Tchau, ele pode fazer esse ajuste direto do celular, de um quiosque, né, de reconhecimento facial e até da web. E fica auditado quem fez a marcação, né, porque esses dispositivos têm as suas validações, seja por token, seja por reconhecimento facial, seja por autenticação de usuário senha e IP. Mas cada mecanismo tem que ter um mecanismo de auditoria. Então, não tem problema que seja feita a alteração, o grande ponto é ela precisa ser feita pelo colaborador. Salvo as exceções, né? Se o Anderson foi desligado pela manhã e eu preciso encerrar o jornada dele do dia, pode ser feito um ajuste manual aí e essa auditoria tem que dizer quem fez essa marcação. Se foi a pessoa do RH e quem foi. Né? Por isso que é importante também, pessoal, não usar usuários genéricos. RH, arroba, domínio da empresa. Ela tem que ser vinculada a uma pessoa, para que a gente dê, de fato, o nome ali a esse processo. Perfeito? Doutora, falei alguma bobagem? Está tudo certo aqui? Não falou, e assim, né? Se a gente pega um ponto eletrônico com um monte de ajuste, né? Toda hora ajuste, toda hora ajuste, toda hora ajuste, e esse ponto, por exemplo, precisa ser auditado, seja do ponto de vista de fiscalização regular, seja aí numa eventual ação trabalhista, aí já fica fragilizado, né, gente? Porque que tanto de ajuste é esse que está sendo realizado? Algo de errado não está certo. Basicamente é isso, já gera dúvida, né? E dúvida é uma coisa que vocês não vão querer que o juiz tenha na hora do processo, né? Isso é uma coisa importante de lembrar. Tem mais algumas perguntas, tem uma da Jéssica aqui, que é a portaria 671 passa a valer a partir da data de publicação. Na verdade, quando a portaria foi publicada, ela tem uma data de cumprimento. E aí, no caso da MP 671, é de 1 ano. Então, sim, vocês já deveriam estar em compliance, mas desde novembro de 2022, né, já que ela foi publicada em novembro de 2021. Certo, doutoras? Mas dá tempo a hoje mesmo. Dá tempo, dá tempo. Vamos cuidar desse negócio aí. Se não está em compliance, já vamos cuidar desse negócio. Exatamente. Tem uma coisa que eu não comentei, na verdade, sobre a última pergunta, que está ligada aos ajustes. Né? Algumas soluções como a nossa, por exemplo, já fornecem lembretes e alertas. A grande justificativa do funcionário não bater ponto é esquecer que bateu. Né? A gente sabe que, gente, não é o core business, a gente não contrata pessoas para bater ponto. Bater ponto é uma das centenas de tarefas que essas pessoas fazem ao longo do seu dia, né? Mas ela precisa estar em compliance com isso. Então, a gente tem alertas e lembretes para ajudar vocês a isso. Então, se quiserem conhecer o Tchau, já está mais que convidado. Deixa eu ver, vamos ter mais pergunta aqui, gente. Ó, tem uma do Adriano muito boa também aqui. Colaboradores remotos, às vezes, esquecem de registrar o ponto e registram em dias seguintes. Utilizamos o RapP. Legal, você já usa um programa de computador.
quanto isso é prejudicial e qual o prazo para os ajustes. Eu vou começar, doutoras, e fiquem à vontade para complementar, tá? O prazo é até o fechamento daquele período. Então, se você faz o pagamento de 1 a 30, você tem que fechar esse ponto até o dia 30. Né? Mas aí tem uma questão de gestão. Se você está ajustando um ponto do dia 1º no dia 30, como é que você vai lembrar exatamente o que aconteceu, que fatos e dados que você vai poder trazer para esse colaborador para orientar ele? Então, o ideal é que esse ajuste seja feito ao longo do dia, no máximo no dia seguinte. Então, se a sua solução de RPP não disponibiliza um mecanismo de ajuste, né, com essa velocidade, te recomendo buscar uma nova solução. Né, porque aí você pode orientar, direcionar melhor o teu colaborador se você tivesse dado o mais rápido possível. E aí, puxando sardinha, oi, tchau, esse colaborador consegue fazer o ajuste a qualquer momento do dia, né, mesmo que tenha sido das 9 para as 9h05, ele já pode pedir um ajuste, se você entender, tá? Seja isso remoto, presencial, híbrido ou qualquer formato. Perfeito? Perfeito. Ô, Respondido. Anderson, tem até uma pergunta aqui que eu gostaria Por favor, doutora, tá na mão. responder. Ela está pelo chat. Perfeito. Que estão perguntando qual que é a relação da portaria 671 com a LGPD. Ótima pergunta. Com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que, hoje em dia, né, a gente tem que tomar muito cuidado com a gestão dos dados, né, dos dados pessoais dos nossos colaboradores. Quem trabalha com gestão de pessoas, gestão de contratos, etc., tem que ter essa preocupação, né? E, consequentemente, quando a gente contrata um prestador de serviços, hoje em dia, a gente também tem que ter a preocupação se o nosso prestador de serviços, se o nosso parceiro, também está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, hoje, o que eu posso dizer, respondendo essa pergunta, é que todo e qualquer mecanismo, qualquer equipamento, qualquer expediente, qualquer procedimento implantado dentro de uma empresa, dentro de qualquer estabelecimento que colha dados pessoais de quaisquer pessoas, ela vai ter tudo a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados e esse cuidado precisará ser tomado, tem que trabalhar as duas pontas. A Oichao, e não é porque eu sou advogada da empresa, mas porque eu conheço vários outros sistemas, a Oichao tem essa preocupação, né, de trabalhar a questão da LGPD dentro do seu sistema, de cuidar dos dados, né? Existe um cuidado, e quando a gente fala, assim, de cuidado, é cuidado mesmo, é treinamento das pessoas, é treinamento da minha contabilidade que gerencia, que recebe ali o meu ponto com as anotações. Por quê? Não é só número, né, gente? Tem a informação ali dos dados do trabalhador, tem a informação dos dados da minha equipe interna, que não necessariamente precisa ser CLT, pode ser prestador, pode ser parceiro, pode ser os sócios, pode ser qualquer um. Quando diz Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando todo e qualquer dado de pessoas naturais, né? E notadamente dados sensíveis. Aí, por exemplo, quando a gente fala de ponto eletrônico, o Anderson estava falando das exceções. Às vezes, uma das exceções é uma licença que foi gerada por conta de um problema de saúde. Aí eu tenho ali um ponto identificando um trabalhador com uma licença médica que eventualmente pode vazar esse dado, gerar um constrangimento, gerar um prejuízo. Então, qual que é a relação? A relação é total. Inclusive, a própria portaria, ela fala da necessidade de proteção de dados. Então, a gente tem que tomar um cuidado bastante especial também com relação a essa questão, tá bom? Só para complementar o que a doutora Maria falou, aqui no escritório a gente costuma falar, né, que a LGPD, ela começa desde o faxineiro da empresa até os sócios ou diretores da empresa, porque acaba que todo mundo acaba tratando algum dado, né? Todo mundo tem acesso a algum dado, ou olha algum papel, algum documento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso para estar sempre bem alinhadinho, né, com o tratamento desses dados, de como é feito, a maneira que é feito o tratamento dos dados. Perfeito. Inclusive, gente, complementando, o Oichao, a gente põe isso em contrato, né? A gente tem um anexo importantíssimo aí para trazer essa segurança para os nossos clientes, né? De que vocês têm suas medidas de segurança nas suas empresas, estão em compliance com a LGPD, mas quando você contrata um fornecedor, ele precisa também trazer essa segurança jurídica para vocês. Então, caso no contrato de vocês não preveja nenhuma cláusula, nenhum anexo sobre a LGPD, voltem para o fornecedor e conversem com ele. Isso é fundamental, tá? Vocês precisam ter essa segurança. Vocês são corresponsáveis, né? Vocês escolheram esse fornecedor.
Bom ponto. Vamos para a próxima pergunta. A gente ainda tem alguns minutos, é ótimo, tem bastante pergunta ainda, estou feliz. Vamos aproveitar os minutos, que são Vamos, valiosos. Com certeza. Tem uma dúvida aqui que está relacionada à explicação do REP-A, que é da Júlia, está ligado a se está em conformidade ou não. Júlia, eu não consigo te dizer se você está em conformidade ou não, mas eu consigo te dizer que, se você se atentar ao artigo 77, as citações do REP-A na lei, você vai estar em compliance. Então, ele tem muitas semelhanças com o REP-P, né, mas ele é mais particular, você precisa ter o registro no metro do equipamento. Então, eu vou responder aqui para ti, né, no particular, esse artigo para você poder dar uma lida com mais carinho. E, mais uma vez, né, tem uma retaguarda jurídica para te apoiar, isso vai tornar a tua vida bem mais fácil. A nossa, com as doutoras Maria e Larissa, posso te confessar, ficaram bem mais tranquilas depois que a gente começou o trabalho com elas, tá? Vocês viram alguma pergunta, doutora Larissa ou Maria, que vocês gostariam de responder agora? Ou eu posso escolher mais uma aqui? Pode escolher. Boa, maravilha. Vamos lá. Para mim não ficou clara a diferença entre REP-C, REP-A, REP-P, né, usar um programa ou não. Eu posso resumir, tá? O REP-C está ligado 100% à MP 1510. Então, tudo que falava na 1510 estava citando exatamente o REP-C. A 671 ela vem para regulamentar principalmente essa questão de programa de computador, né, de você poder fazer a marcação do ponto de forma digital. Tá? Isso é o que mais muda aí na MP 671. É você poder usar o próprio computador, usar o próprio celular, né, e a lei ela traz respaldo jurídico para isso. Então, o REP-P ela traz essa modernidade. Isso ajuda você como negócio, que foi o Thiago que fez essa pergunta, a reduzir custo, inclusive. Porque um relógio de ponto de aquisição, manutenção preventiva, manutenção paliativa, ele é caríssimo. E se você consegue usar em compliance com a lei o celular do próprio colaborador para fazer isso te traz uma redução de custo de pelo menos 4 mil falando de um equipamento. Né? E se a gente fala de 10 equipamentos, eu não vou nem discutir a economia que você faz. Então, e tudo isso tem que ser auditável, né? Como toda lei, ela reforça sempre para te trazer essa segurança, tá? Espero ter respondido a tua pergunta, Thiago. Obrigado pela pergunta. Perfeito. Qual cuidado devemos ter na mudança de uma empresa de ponto para outra? Além dela atender a legislação, devemos deixar salvo por quanto tempo os apontamentos dos colaboradores? Excelente pergunta. Eu vou começar a resposta, doutoras, fiquem à vontade, tá? Basicamente, numa transição, eu vou falar como que a gente faz aqui na UIT um projeto de implantação. Esse projeto, gente, dura no mínimo 90 dias. Tá? E por que eu falo 90 dias? A gente está falando de validar todas as suas regras de negócio, todas as suas convenções coletivas, acordos sindicais. Eu preciso garantir que eu vou conseguir respeitar toda essa legislação e esses acordos que você já fez. Isso é fundamental. Então, a gente está falando de escopo do projeto. Segundo, eu tenho que garantir que todos os dados, colaboradores, cargo, departamento, hierarquia, jornadas, sejam respeitadas conforme está na tua ferramenta. E aí, em relação ao arquivamento dos dados, né, quando você encerra um contrato com uma solução, ela é obrigada a te disponibilizar em até 30 dias todos os AFDs, AFDTs e documentação que foi ajuntada durante toda a jornada que você teve com eles. Isso pode ser digital ou físico, ali no HD. Tá? Isso é primordial. E você pode fazer a guarda desse documento como arquivo AFD e AFDT, não tem problema. Tá? Porque esse arquivo é o documento que o Ministério Fiscal, né, do Trabalho vai exigir. Ela não precisa subir na nova plataforma. Porém, né, a gente sempre acaba subindo nos últimos 12 meses para fins de consulta, acesso fácil, porque quem já viu um arquivo AFD e um FDT sabe que é uma sopa de numerozinhos, né? Então, é literalmente uma sequência numérica parecida com o código de barra de um boleto. Tem o PIS, tem a data, né, tem a hora, mas tudo misturado e junto ali no mesmo código por linha. Então, a ferramenta ela vem para tornar mais simples a consulta desse dado, né, caso você tenha alguma dúvida ali ao longo da tua jornada. Perfeito, obrigado pela pergunta. Doutoras, querem eu vou falar do ponto de vista trabalhista, né? Por favor. Que é a minha área, que é a área do advogado. Não só essa, mas uma delas. Uhum. Quando a gente fala de armazenamento de documento, especificamente com relação ao controle de jornada, se a gente for muito legalista, muito do que vem praticando, do que a lei determina e do que se pratica aí nos tribunais, em tese, quando um trabalhador, por exemplo, questiona qualquer coisa relacionada à sua jornada de trabalho, em tese, desde que isso seja legado pela empresa, existe aí um prazo prescricional de 5 anos para trás, tá? Mas isso é para ele questionar e se eu me defender. Do contrário, vale todo o período.
Para fins de fiscalização, por exemplo, é todo o período. Então, assim, quanto tempo que eu tenho que guardar os meus controles de ponto? Eu costumo dizer para os meus clientes, assim, armazenem, por isso que o eletrônico, né, gente, de novo, veio para facilitar, é vida, porque antes tinha até que contratar arquivos. Armazene pelo maior período de prazo que vocês puderem, porque no caso de fiscalização, às vezes o fiscal ele quer verificar a prática da empresa desde quando foi implantado o sistema. Então, ele pede o documento para fiscalizar. E se eu falo, eu simplesmente descartei, se estiver dentro do prazo regulamentar ali, ok. Do contrário, ele pode efetivamente autuar a empresa e até multar, tá bom? Então, a questão do armazenamento, para fins de fiscalização, guardem. Para fins trabalhistas, contratem bons advogados para trabalhar a questão da prescrição e aí vão ficar restritos aos últimos 5 anos. Exatamente. E aí tem uma outra pergunta, doutora, muito boa também, que está relacionada a se eu posso usar 2 REPs ao mesmo tempo. Gente, a resposta é sim, vocês podem. Inclusive, aqui na Tchau, a gente tem cliente que ainda usa 1 ou 2 relógios analógicos, né, por uma escolha, e tem o restante da estrutura usando o REP-P no formato digital, seja no computador ou no celular. Só que é importante lembrar que você vai ter que respeitar, né, as duas regras. Então, o teu relógio tem que estar registrado no Inmetro, tem que ter bobina, tem que ter toda essa questão, né, e o REP-P vai ter também todas as suas atribuições. E aí tem outro detalhe importante, que é o arquivamento do relógio. Se você troca de CNPJ, esse relógio não pode ser reaproveitado. Então, você precisa fazer o arquivamento desse relógio e comprar um novo relógio. Com o REP-P, você pode usar o mesmo tablet, o mesmo celular que você usa para uso compartilhado para quantas empresas quiser. Porque não há restrição de uso, porque tem a tecnologia por trás, trazendo toda a auditoria, né? E compliance dos dados aí mediante a lei. Perfeito? Está respondido, então. Gente, tem mais pergunta aqui, mas a gente vai responder para vocês no privado depois, porque não vai dar tempo. A gente não quer se estender muito, a gente sabe que tirar 1 horinha do dia, né, para participar do webinar é bastante tempo. Obrigado pela presença de todos vocês. Foi fundamental tê-los aqui. A gente teve uma audiência super participativa, né, doutoras? A gente ficou bem contente e certamente a gente vai fazer outros encontros em relação a compliance, né, não só a gestão de ponto, mas a gente está avaliando aí outros em relação até à admissão para trazer mais segurança jurídica para vocês. Obrigado, muito obrigado, doutora Maria, doutora Larissa, da TFA Advogados, obrigados pelo trabalho que vocês têm feito com a gente, obrigado a todos que participaram, Gui, que deu todo o suporte aí na parte tecnológica, lançou as enquetes. É isso, gente, um ótimo dia para nós, uma ótima quinta. Tchau, tchau. Ótimo dia, obrigada. Tchau, obrigada.